Sejam bem-vindos para mais uma mensagem, para mais um tema da nossa série, onde estamos trabalhando ao mesmo tempo a série das profecias do Apocalipse, hoje falando sobre a carta a Esmirna e a carta a Pérgamo, e no segundo momento, já quase fechando a série sobre o Espírito Santo, vamos estar falando sobre os símbolos do Espírito Santo. Em primeira mão, essa mensagem é direcionada a todos os ouvintes da Rádio 97 FM, Machadinho do Oeste, e ao mesmo tempo, e não menos importante, a todos aqueles que nos acompanham através do YouTube, aqueles que nos seguem, que ouvem, que assistem nossas mensagens, e também para todos aqueles que posteriormente estarão acompanhando também através da rádio web, que traz o mesmo nome, a voz que clama, história e profecia. Então, só relembrando a você, ao mesmo tempo que você pode estar ouvindo a mensagem através da 97, pode também assistir através do canal no YouTube. Ontem mesmo estava conversando com o senhor Gilberto, que participa com a gente, nossa classe bíblica, essa aí é presencialmente, e comentando, olha, essa programação que passa no 97, você faz diretamente na rádio ou em outro espaço, né? Ouvindo aí o cantar do galo, das aves, geralmente aqui muitas vezes está a maior algazarra, né? As araras, papagaio, outras aves também. Então, ao mesmo tempo a gente está gravando para a rádio e também para o canal no YouTube. Só essa pequena observação. Vocês podem ouvir aí o fundo musical, né, das aves fazendo a festa. Tá? Então, para a gente sempre é uma alegria estar trabalhando aqui, trazendo, né, as mensagens. Eu acredito que mais 2 temas a gente vai estar fechando a série sobre o Espírito Santo. É claro, não esgotaria o tema, teríamos mensagens, né, para trabalhar, porque a palavra de Deus ela se renova sempre a cada manhã, mas acredito que já tenha sido suficiente o que nós trabalhamos, até porque a intenção principal não é falar sobre a natureza do Espírito, até porque nós trouxemos uma mensagem que fala sobre isso, que não seria o fator principal, mas a função, né, a obra, os dons, o fruto do Espírito na vida da igreja, na vida do crente, isso é o mais ideal. Nós até trouxemos uma mensagem, quem sabe no próximo estudo, né, sem ser esse de hoje, vamos estar também trazendo alguma consideração sobre isso, que não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito. Então, o mais importante é saber do fruto, dos dons, mas trabalhamos mensagens que acredito ser relevante no contexto bíblico, principalmente, e a última mensagem vamos estar trazendo também do contexto histórico. Apesar de que o próprio contexto bíblico também revela o contexto histórico das mensagens do Antigo e Novo Testamento sobre o tema. Vamos então a uma breve reflexão no primeiro momento. Sempre nós estamos dividindo nossa mensagem em 2 momentos. Primeiro momento e depois um segundo momento com o tema principal. E assim sendo edificado com a palavra do Senhor. Carta a Esmirna, que significa cheiro suave, e carta a Pérgamo, que quer dizer altura ou revelação. Da série Apocalipse, revelando o desconhecido. Aqui temos perguntas, gostamos sempre de trabalhar com perguntas, que eu acredito ser mais interessante para fixar a mensagem. Como Jesus se apresenta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, verso 8, está escrito: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. E não somente isso, Cristo ele deve ser o primeiro, o último, o melhor e o mais importante na minha e na sua vida. Grave sempre isso. E aqui ele afirma que ele morreu, mas ele tornou a viver. E está à direita de Deus e intercede por mim e por você, e que em espírito está também a cada dia, como prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que elogios fez a esta igreja? Apocalipse 2:9 está dito, está escrito: sei as tuas tribulações, as dificuldades que a igreja passaria, da tua pobreza,
mas tu és rico, e da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então, muitos naquele período, dizendo, quem sabe, ser judeus, né, ser religiosos, ou quem sabe para os nossos dias, vamos contextualizar, quem sabe dizendo ser cristão, quem sabe como aquele fariseu, né, que batia no peito e dizia, Senhor, ou melhor, que ele erguendo os olhos ao céu dizia, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo tudo que tenho, te dou graças, eu não sou como os demais, homens roubadores, quem sabe adúlteros, e isso, aquilo mais, eu jejuo, eu dou o dízimo e não sou como esse publicano. Quem sabe dizendo assim, né? Com orgulho, com as vaidades de ser religioso, ao pensar que simplesmente ser isso resolveria o problema. Então ele está mencionando de que, dizendo ser judeus, mas sendo antes da sinagoga de Satanás. Agora, qual é o conselho dado a esta igreja, ou que Cristo traz a esta igreja? Capítulo 2, verso 10, é mencionado, nada temas do que hás de padecer. Então a igreja começaria a passar algumas dificuldades, algumas perseguições, segundo e terceiro período da igreja. O primeiro nós mencionamos, da carta a Éfeso, onde até o primeiro século, onde os discípulos estavam presentes, ou foram tombando, foram morrendo, até morrer o último deles. E, como eu mencionei, por sinal, o único que morre de morte, se é que podemos chamar de natural, que não foi mártir, foi o apóstolo João. Então ele diz, nada temos do que há de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para serem tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Esses 10 dias, no contexto profético, 10 anos, de 303 a 313. Então, um período de grandes dificuldades, ou 10 perseguições, uma série de 10 perseguições que a igreja sofre por intermédio do Império Romano, que era a potência dominante na época, a quarta potência da profecia de Daniel. Qual é a promessa de Jesus? Apocalipse 2:10, última parte, ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei ou vou dar a você a coroa da vida eterna. Então o conselho, e Apocalipse tem uma mensagem muito interessante sobre isso, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, ao que vencer eu vou dar a coroa da vida, vai ter autoridade sobre as nações, escreverei o nome ali, ou o fato de vencer, porque já está o nome escrito também no livro da vida. E ele diz ainda, o que não receberá o vencedor. Então tem a promessa de ser dada ao que vencer, mas o que não receberá o vencedor? Capítulo 2, verso 11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui a gente já até consegue jogar por terra uma das doutrinas, né, que tem várias aí, mas uma delas que dizem que vem da ideia do paganismo, entra para o cristianismo, vai adentrando aí, onde é a primeira mentira, né, que o diabo prega lá para Eva, de certa forma, é certo que não morrereis. Não, morre, mas você não morre, a alma continua a viver, você reencarna, você vai passando por um processo de transformação, de purificação, vai para o inferno, ou pelo menos, né, vai viver eternamente no inferno queimando, porque a promessa aqui diz assim, ó, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então é vida eterna e morte eterna. Não vida eterna no paraíso e vida eterna no inferno queimando. Percebe a diferença? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a todos é ordenado a morrer uma vez, indo a isso ao juízo. Uma morte chamada natural, né? Por velhice, um acidente, uma doença, morreu. Segunda morte, depois da segunda vinda de Jesus, após o milênio, ressuscita-se todos os ímpios e então recebe o dano da segunda morte, ou que Malaquias menciona, né? Que os justos vão sair, vai pisar os ímpios, porque se farão cinzas debaixo de seus pés. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Pecado e pecadores, o diabo, seus anjos, todos aqueles. Que, aliás, esse fogo foi preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Então o homem, infelizmente, com as suas escolhas, acaba sofrendo as consequências. Então, grave bem essa mensagem. Apocalipse fala, Apocalipse 2:11, ao que vencer, ou o que vencer, que alcançar a salvação em Cristo, não receberá o dano da segunda morte. Então, o dano da segunda morte é justamente a morte eterna, mas não passar a eternidade no inferno queimando, como se acredita, né? Por aí. Um comentário, fechando a ideia sobre essa igreja. Esmirna foi uma cidade
mas também representa o período da igreja, que vai do ano 100 ao ano 323. Neste período houve muitas perseguições, 10 ao todo, mas a pior delas foi a de Diocleciano, que foi de 303 a 313, cumprindo assim a própria profecia que diz os 10 dias de perseguição, o que equivale justamente a 10 anos. Neste período, milhões perderam a vida. No entanto, foi o único período, grave isso, em que não há reprovação, pois a igreja se revelou forte na força que vem de Cristo. Neste tempo estavam em conflito as doutrinas de Cristo e a apostasia, sendo implantada pelo homem do pecado, filho da perdição, aquele que se levanta sobre tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de modo que procurará sentar-se no templo de Deus, querendo ser igual a Deus. Isso você vai achar na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 4. Já havia um conflito, por quê? 321, Constantino Marques, a gente vai estar falando também em outras mensagens, quem sabe na carta aos selos, né, 7 selos, onde Constantino Marques aparentemente ele se converte ao cristianismo. Ele passa a ajudar a igreja, a trazer recursos, investir recursos, mas ele começa a trazer também as doutrinas que vinham do paganismo, a adoração num dia que não era aquele que vem do contexto do Antigo Testamento, que os discípulos eram acostumados a guardar, que está escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, onde Deus fala, lembra-te, foi esquecido. Então ele começa a trazer isso, essa questão. Agora começa a substituir aos ídolos lá, feitos quem sabe de madeira, de pedra, a adoração ao sol, à lua, às estrelas, animais, e começa a trazer agora para o contexto de pessoas que foram mártires pelo próprio contexto do Império Romano, de criar um contexto de vários intercessores, sendo que a Bíblia diz que nós temos um único mediador, que é Cristo Jesus. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um mediador. Então começa a trazer agora, por mais que sejam importantes, os patriarcas, os profetas, eu não quero que ninguém receba como crítica de maneira nenhuma, eu estou trazendo o contexto bíblico. Me perdoe se estou fazendo algo contrário do que a Bíblia está apresentando. Nem o próprio anjo que trouxe a mensagem de revelação para João aceitou ser adorado por ele. João prostra diante do anjo e fala, não faças isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos adora a Deus. O anjo também, quando vai ali levar a mensagem para Cornélio, prostra diante de Pedro, Pedro, não faças isso. Paulo não aceita também, olha, somos homens como a você. Então nenhum dos homens do Antigo e Novo Testamento aceitou ser reverenciado ou algo nesse aspecto. Agora falando sobre a igreja de Pérgamo, né, qual é a mensagem de introdução? Ele fala aqui, Apocalipse 2, 12 a 13, que é o que tem a espada de 2 gumes, sabe as obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, onde Satanás está fazendo desse contexto do Império Romano o seu carro forte, o seu quartel-general, onde ele traz doutrinas e vai rebatizando ela no contexto agora de bíblico, usar o contexto de personagens da Bíblia e infiltrando dessa forma no contexto, usando a palavra de Deus agora, não vindo abertamente como sempre foi a sua estratégia. Ele não apresenta para você ou para Eva, como no contexto lá, eu sou o diabo, vem te destruir. Apresenta como uma serpente, um animal belo que Deus havia criado e torce as palavras. Então ele vem com astúcia, com engano, com a mentira, e quando isso falha, com a perseguição. Agora, que elogio é feito a Pérgamo? Retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo no meio das dificuldades, das provações, mantiveram a fé. Quem sabe não todos, mas um grupo deles. Agora, qual foi a reprovação? Apocalipse 2, 14 a 15. Umas poucas coisas tenho contra ti, poucas. Tem os que seguem as doutrinas de Balaão, que era justamente a cobiça e a prostituição, a doutrina dos nicolaítas. Então, inicialmente, a de Balaão, cobiça e prostituição, aceitando agora as bajulações, as benéficos que o Estado começava a trazer para eles, e começava a ficar agora em dúvida, e muitos começam a ceder. E a doutrina dos nicolaítas, e qual é essa doutrina? Ela é largamente ensinada hoje. É a doutrina de que o Evangelho de Cristo nos torna isento de obedecer os mandamentos, ou, em parte, a lei de Deus. Pois como crentes estamos livres da necessidade de ser guardador da palavra de Deus. Então essa doutrina, Cristo condena severamente essa mensagem. Eu poderia levar você para Romanos 3,31, onde diz,
anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei de Deus. Então essa doutrina é largamente ensinada, ela é rebatizada, ela é reformulada. A questão da cobiça, como nós mencionamos ali, de Balaão, a prostituição, não simplesmente no contexto literal, mas espiritual, de prostituir a palavra, de negar, de mudar e dizer que eu não preciso guardar os mandamentos, ou pelo menos em parte. Não preciso guardar tudo isso. Cristo cravou na cruz. Eu até fiz um tema sobre isso. O que foi que Cristo cravou na cruz? Será que é os 10 mandamentos? A lei de Deus escrita pelo seu dedo, onde a primeira tábua tem a ver da nossa obrigação para com o Senhor e a segunda para com o nosso semelhante, onde o próprio Cristo fala, destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a você mesmo. Então, assim, começa a negar, deixar, e Cristo, e principalmente aquele mandamento que Cristo fala, lembra-te, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, Deuteronômio 5, onde o próprio Cristo nos orienta. Agora, qual é o conselho para esse período? Ele diz, arrepende-te. Quais são as promessas? Capítulo 2, 17, ele promete que aquele que vencer poderá comer do maná escondido, ter uma pedra branca representando a liberdade em Cristo, não a liberdade para fazer o que eu bem entender e achar que eu vou ser salvo, só por quem sabe eu fui batizado ou algo nesse aspecto. E um novo nome, que é justamente a transformação que Cristo faz em nossa vida. Agora, que mensagem confortadora a Bíblia nos dá? Romanos 8, 17 e 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Mas se Deus for por nós, eu preciso estar em harmonia com a palavra de Deus. E fechando, então, é uma breve consideração sobre esses 2 períodos. Um comentário diz que a cidade ficava numa elevação de cerca de 300 metros de altitude, foi construída por gregos eólios, cerca de 1150 a.C. Nessa cidade, reis depositavam seus tesouros por ser considerada uma cidade inexpugnável, né? E o período vai de 323 a 538. É um período também longo. Nesse período, eu não vou entrar em detalhe, mas quem sabe em outro momento, fazendo a mensagem de complementação sobre essa aqui, foi um período onde houve muitas transições, muitas mudanças no contexto doutrinário, né, no contexto da forma ou da fórmula do batismo, doutrinas como a Trindade, do inferno e outras mais foram ganhando fundamentação, tá, sobre a natureza de Cristo, o papel da igreja, e assim outros pontos foram acrescidos ou modificados, rebatizados, né, com o contexto agora de cristão e não no contexto de pagão, porque Roma ela deixa de sair do contexto, ela passa, é um dos 4 impérios que não é subjugado, ele, ou pelo menos num outro poder o conquista, ele é dividido entre ele, as 10 tribos, e ele é uma reformulação do contexto de Roma, sai do contexto de Roma pagã para Roma cristã. Vamos fazer uma pausa, ouvir mais uma mensagem, um louvor, e depois nós vamos retornar com a segunda mensagem falando hoje sobre os símbolos do Espírito Santo.